aquele anjo, então, com aquela brasa, naquela visão, diz para Isaías: você está salvo. Você foi salvo. Depois que esse processo de purificação, de salvação acontece na vida de Isaías, e eu pergunto para cada um dos irmãos que está aqui nessa manhã: isso já aconteceu em você? O que aconteceu nessa visão com Isaías já aconteceu com você? Se não aconteceu, sábado que vem tem batismo para você. Se não aconteceu, você precisa se converter e ser batizado. Porque toda pessoa convertida e que foi batizada tem que ter certeza de que foi salva por Jesus. Apesar do pecado existir no mundo. E de você ser vítima dele de vez em quando. Há perdão para você. Mas você não pode ter dúvidas de que você está salvo em Cristo. Então a Bíblia diz que o anjo vem e cumpre na vida de Isaías o plano da salvação. Quando isso acontece, então a Bíblia diz: depois disso, versículo 8, ouvi, quem é agora que fala? A voz do Senhor. A voz do Senhor. Presta atenção agora aqui. Quando a gente se converte, quando os nossos pecados são perdoados, quando a gente recebe de Deus a garantia da nossa salvação, Deus fala com a gente. O que aconteceu lá no dia da ascensão de Jesus? Jesus olhou para aquelas 120 pessoas que estavam ali, que estavam todas salvas porque ele havia morrido por cada uma delas, elas haviam sido batizadas e convertidas. Então Jesus falou. Aqui também a Bíblia diz que depois desse processo de salvação, o Senhor fala: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Deus estava dizendo o seguinte: Isaías, eu te salvei para você usar a sua boca para salvar. Por isso eu toquei a sua boca. Nessa manhã, irmãos, Deus me mandou dizer para você que você foi salvo para salvar. Há pessoas que Deus precisa que você vá onde elas estão. Deus perguntou para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe por quê? Porque Deus não pode vir aqui. Os anjos não podem vir aqui e fazer o trabalho que a mim e a você foi designado. É pecador falando para pecador. Isso é o plano da salvação. A quem há de ir por nós? Você foi salvo para salvar. Coloca isso na sua mente. Isso está lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois nação santa, povo de propriedade peculiar do Senhor, salvo para proclamar a luz de Deus. Nós fomos salvos para isso. Nós não fomos salvos para encher a igreja. Nós não fomos salvos para ficar batendo cabeça um com o outro, decidindo quem é o maior e quem é o menor, quem está mais puro e quem está mais impuro. Nós não fomos salvos para ficar com a lanterna procurando o pecado de ninguém. Nós fomos salvos para usar nossa boca para salvar as pessoas, porque Deus tem pressa. Há ovelhas aí fora que Jesus quer conduzi-las, e no dia que elas ouvirem a voz do pastor que sair da sua boca, elas irão segui-lo. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Nós temos que parar de ser igreja, de brincar de ser igreja, parar de brincar de ser adventista do sétimo dia. Nós temos que ser missionários, irmãos. Nós fomos salvos para salvar. Jesus te resgatou das trevas e do pecado para você salvar pessoas. Não é para você usar seus lábios para deixar sair palavras que não salvam.
Ele tocou os seus lábios, ele te abençoou a boca. A Bíblia diz que Isaías então diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus agora dá a mensagem. Então disse ele: vai e dize a este povo. Vai e dize a esse povo. O que Jesus falou para a igreja? Ide por todo mundo e fala o que você quer? Não. Não, somente o que eu te ordeno. Mesma coisa aqui. Deus nunca deixa a gente decidir o que quer pregar. O que o pecador tem que ouvir é a palavra de Deus e não a nossa palavra. É a palavra de Deus que salva, não é a eloquência do pregador. E o texto diz: então vai e dize a este povo: ouve e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse ele: até quando, Senhor? Até quando? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada e o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída com terebinho e com carvalho, dos quais depois de derribares ainda fica um toco, assim a santa semente é o seu toco. O que Deus estava dizendo aqui? Deus estava dizendo: você precisa pregar, Isaías, porque o caminho que o meu povo está seguindo é caminho de perdição. Então você precisa pregar até o seu último suspiro, e não até quando o último se converter, porque eles não vão parar de amar o pecado mais do que a mim. E você precisa pregar. Eu quero concluir fazendo a seguinte colocação aqui para a minha igreja nessa manhã: nós estamos usando a nossa boca para quê? As pessoas, irmãos, e é triste dizer isso, mas eu tenho que dizer, elas continuarão escolhendo o pecado. Muitas delas. É triste isso, mas é verdade. Jesus disse que quando ele vier, vai haver o joio e o trigo, as ovelhas e os cabritos. A luz, eles existirão. Jesus está dizendo aqui que nem todos vão escolher a salvação. Nem todos. Há muitos que vão escolher a perdição. Mas eu não devo pregar baseado no resultado. Eu devo pregar porque Deus me mandou pregar. A tempo e a fora de tempo. A plenos pulmões, como disse Deus ao profeta Ezequiel. Então, irmãos queridos, o meu desejo, o meu apelo nessa manhã é para que você se redima com Deus, peça perdão a Deus pelo que aconteceu no primeiro semestre desse ano. Se você serviu, agradeça a Deus. Se você não serviu, peça misericórdia a Deus. Mas uma coisa: viva este segundo semestre, esses próximos dias, esses próximos meses, esses próximos anos. Viva a sua vida de agora em diante para usar a sua boca para falar de salvação. Porque alguém precisa ouvir o que você tem a dizer. E o que você tem a dizer é o que Ele fez em você. É o que Ele fez em você. Foi por isso que Jesus mostrou para Isaías o plano da salvação se cumprindo na vida dele, para que ele entendesse que o que aconteceu com ele é o mesmo que precisa acontecer com aqueles que estão ao nosso redor. E nós não podemos ser egoístas em querer que isso aconteça só conosco. Nós temos que compartilhar. Ide
por todo o mundo. Pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas até o fim. Pois eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Como disse na metade da minha mensagem, você precisa decidir o que você vai fazer com essa mensagem. Que Deus te abençoe, Deus te ajude e que o Espírito Santo te ajude a não perder nenhuma oportunidade de usar a sua boca para exaltar o plano de salvação na vida das pessoas. Porque Jesus te ama e Jesus os ama também. Amém. Você gostaria nessa manhã de dizer: Senhor Deus, me ajude a ser boca para o Senhor? Amém. Amém? Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Querido Deus,